nome é ele, Francisquini, nasci em 12 de agosto de 1939. Estou com 77 anos. Nasci em Porto Alegre, né? E sou atualmente diretor da sede de Alto Petrópolis, na Nilo Peçanha. Em 1952, eu já frequentava a União com garoto, com 14 anos, 13 anos, eu frequentava a União, vendo os jogos de voleibol e basquete na quadra que tinha externa de Saibro, onde jogavam basquete, era ACM, o Piratas, Inca, Sojipa e União. Aí, o meu irmão mais velho, Darcy, quis botar nós no Leopoldina Juvenil, onde ele já estava sócio do Leopoldina. Aí eu fui visitar o clube e digo, não, esse clube aqui só tem tênis e uma piscina muito pequena, do União é muito maior, eu prefiro a União. Falei com o meu pai, digo, eu gostaria de ser sócio da União. Então, em 1954, em julho, eu ingressei de sócio do União. E daí para diante comecei a frequentar a União, e União visitando as sedes ali, eventualmente na ilha, fim de semana, e na Quintino Bocaiúva, onde a gente tinha uma sede ali com a piscina, que era muito frequentada. Até então nem tinha ainda o Palácio dos Esportes, que depois foi mais tarde, e aí fui frequentando a União ali. A adolescência, sabe como é que a gente naquela época, eu falei outro dia para o meu neto, a gente brincava, né, de bolinha de gude, né, de pega-pega, né, e essas coisas assim, pandorga, né, fazendo fogueiras juninas na rua, fechava a rua, convidava os amigos para fazer fogueira, e aí a gente brincava, e União fazia parte disso aí. Porque os grupos do colégio, eu estudava nessa época no Colégio São Pedro, Colégio Marista São Pedro, ali no Almirante Barroso, e a gente voltava da escola e de tarde terminava de fazer os temas do dia, a gente corria para a União. A União é a segunda casa da gente, né? Bom, a entrada da minha esposa, sim, da minha esposa é de Bagé. Ela veio de Bagé e veio passar a férias numa casa da tia dela aqui. Então, nós aqui conheci ela repentinamente, assim, por cima, e depois eu comecei a mandava cartas, eu recebia as cartas de retorno, e aí ficamos criando uma amizade. E daí visitamos, aí depois os pais dela vieram para morar de muda para Porto Alegre, aí facilitou mais ainda, né? Porque daí ela está perto aí, a gente começou a namorar e noivamos, só que para entrar no União, para pegar a carteirinha de noivado, isso em 1961, tinha que se colocar no Correio do Povo um anúncio confirmando o noivado de fulano, eu e dela, com o nome dos pais e tudo, e levando isso na secretaria, você ganhava então a carteirinha de acompanhante, dependente, né? E outra particularidade também, que os meus filhos, quando nasceram, a Adriana e o André, isso em 66 e o outro em 70, e assim como eu ia ao cartório, eu ia direto na União comprar um título para cada um. Naquela época, a União tinha um título para dependente de filhos. Entende? Dependente. Então, esse título, olha bem, esse título eu comprei ele no nascimento deles. Quando eles adquirissem maioridade, esse título passava para B. Eu tirei odontologia, me formei em 1963, pela PUC. Trabalhava na Presidente Ruda, que era uma rua muito bonita em Porto Alegre, era uma segunda rua da praia de Porto Alegre, que até então não existia Assis Brasil. Era União, ali tinha Casa Maçom, tinha JH Santos, tinha Casas Americanas, era uma avenida. E o Dr. Gil tinha consultório na frente do meu, na outra rua. E o Dr. Gildo assumiu o presidente da União, aí eu me apresentei a ele como sócio da União, gostaria de participar da diretoria do clube. O Dr. Gildo havia feito CPUR com meu irmão mais velho. Então ele perguntou, o Darcy, o que é teu? Eu digo, era meu irmão. Então aí facilitou mais ainda. E o Dr. Gildo assumiu, me convidou para ser diretor de voleibol feminino. Aí, assumindo o diretor de futebol, em 67, eu assumi vice-presidente dos esportes.
Aí foi 67, 69, 70, 71, 73, eu fui vice-presidente de esportes. E nesse inteirinho a gente ganhou o Troféu Brasil de ginástica, de remo, natação e esgrima. Isso aí foi um feito sensacional para Porto Alegre naquele momento. A União tinha uns quadros de esportes muito bons. Bom, em Porto Alegre, na parte de divulgação, tínhamos vários jornais. A Caldas Júnior tinha o Correio do Povo, a Folha Esportiva e a Folha da Tarde. A Folha Esportiva saía na parte da manhã e a Folha da Tarde saía às 4 horas. Além disso, tinha o Jornal do Dia, que era do grupo da Igreja Católica, e mais o Diário de Notícias, do grupo Chateaubriand, que era a TV Piratini daqui. Bom, nesse tempo da Folha Esportiva, a União tinha uma cobertura muito grande, porque tinha o jornalista Túlio de Rose, que fazia a cobertura desses jornais, e natação e remo era uma coisa impressionante que existia. Então, a União disputava os campeonatos de remo, que o adversário maior dele naquela época era o Barroso. O Barroso ganhava tudo até que a União suplantou. E na parte de natação tinha o Petrópolis Tênis Clube e o Gaúcho e a União. Bom, nessas provas aí, eu até vou dar um detalhe da prova de 1.500 metros, entre Fernando Perrenot e Eclésio de Souza da União, era uma prova de 1.500 metros, demorava 21 minutos. O que a gente fazia? A gente ia lá na largada, na arquibancada, via a largada, e depois controlava o relógio do painel que tinha e ia jogar futebol. Ali do lado do vôlei, correndo um pouco, ó, eles vão chegar, tá faltando. Aí na volta a gente voltava. Isso aí, isso é 1960, isso aí. Hoje, a prova de 1.500 metros me parece que dá 12 ou 14 minutos. Olha a diferença. Bom, ali, então o Túlio de Rose botava muito no jornal essas coisas, saía muito no jornal. E Porto Alegre também, na época, o remo começou, antes de ir lá para a Voluntário da Pátria, que é onde tem, era lá no centro, ali do lado do mercado público. Tinha regata aos domingos de manhã, porque tinham dois esportes muito vinculados em Porto Alegre. Era regata e ciclismo. O ciclismo também aqui era muito forte. E a União também teve um departamento de ciclismo. O Dr. Biderman sempre dizia, no momento que nós tivermos uma sede social, porque até então a Sojipa mandava em Porto Alegre. A Sojipa tinha um terreno ali na Alberto Bins, um terreno onde tinha um salão grande, as canchas de basquete e vôlei, era quase esquina com a Barros Cassal. Ali tinha um terreno muito bom da Sojipa. A Sojipa veio aqui para a Zona Norte e comprou esse terreno ali e ficou uma coisa fabulosa. E ainda com a sede que eles fizeram, a Sojipa comandava a parte social em Porto Alegre. Era coisa impressionante. E o Biderman dizia assim, no momento que nós tivermos uma sede, nós vamos passar na frente. E foi verdade. A União construiu aquela sede lá em Petrópolis, demorou, foi difícil, teve percalço, tudo, mas conseguimos, né? E conseguimos fazer aquela sede e aí a parte social foi embora. E com os presidentes depois que vieram, aí teve até um grupo que era vinculado mais do esporte, começava a dizer, não, a União agora não é mais esporte, agora a União é um clube social. Começou a criar até uma animosidade entre certos grupos dentro da União, até que as pessoas, não, a União é social e é esporte. Só que o social, claro, predomina mais, porque é muito mais fácil fazer um baile, enfeitar, comemorar, aprimorar com decoração e baile de debutante que começou a explodir, né? União também, porque antigamente quem comandava o baile de debutante, eu me lembro bem, e baile de debutante e Réveillon em Porto Alegre era Leopoldina Juvenil. O Leopoldina fazia um Réveillon com fogos, que a União está fazendo hoje, que era impressionante em Porto Alegre, os fogos da meia-noite aqui na zona que a gente pegava por aqui. Aí a União, com aquela sede, fazendo os Réveillões lá, começou a aprimorar. Tanto é que o único clube que tem Réveillon em Porto Alegre é a União, em mais nenhum. E os debutantes foi a mesma coisa. Vê que a União hoje tem os debutantes, um número limite, preenche facilmente. Eu, por exemplo, para minhas duas netas, para eu ingressar na União, eu fui para a fila meia-noite. As duas vezes eu fui para a fila meia-noite para pegar a ficha número 30.
Bom, o Ilha do Pavão é outra história interessante. O Ilha do Pavão, na época, a gente podia tomar banho na prainha. O rio é tão agradável que a União tinha uma piscina flutuante no rio, flutuante no meio do rio, onde fazia competições. Ali se fazia competições, ali na prainha, bem na frente, onde tem a chegada do remo. Ali na frente tinha uma piscina flutuante que se fazia ali. A segunda coisa importante na ilha é o churrasco que a gente fazia fim de semana, né? Ia para a ilha fazer churrascos lá. E a outra é os almoços das quintas-feiras. Que quando eu trabalhava, o Edu ligava para mim, tu não vem, eu trabalhava, eu digo, eu não tenho horário para ir, a barca era, a gente tinha que pegar a barca, dependendo do horário, não é flexível agora, a barca ia às 11h30 e voltava às 1h30. Só vai quem quer ficar lá, porque não tinha horário. Né? A sede era muito bonita, porque ela tinha um mezanino em cima. Então, nesse mezanino, a gente fazia festas separadas ali, quando a gente fazia até uma competição. Naquela época, o seu Wilson Nascimento e o Nilton Silveira Neto, o Nilton Silveira Neto era da Quintino, e o pessoal o Nascimento era da ilha. Então, eles queriam fazer quem é que fazia o almoço melhor do mês. E cada um fazia uma criatividade, entende? E o econômico era o seu Moreira, então, e na Quintina era o seu Henrique, então o Nilton, que era o ex-presidente atuante, a gente fazia essas brincadeiras de fim de semana. Depois tinha domingos de manhã o futebol dos veteranos, quer dizer, veteranos entre aspas, porque eram jovens que jogavam, mas depois eles foram envelhecendo e ficaram veteranos, né? Mas é onde está a piscina hoje. Onde está a piscina hoje tinha a quadra de futebol, na areia. Depois ela passou lá para o outro lado. Os barcos que caíam lá dos jangadeiros e do veleiros, eles faziam um apoio logístico ali no União, para pegar refeição, para pegar alguma coisa, bebida. Então o Moreira servia ali, tinha um garçom que servia eles ali. Isso aí era uma coisa memorável para a ilha. E também a ilha se criou, também teve um início de motonáutica, né? Foi feita uma construção lá para fazer a motonáutica e alguns sócios do União tiveram barcos, guardavam barcos lá, mas depois com problemas de, não sei se foi problema de cobrança de taxa, alguma coisa, as coisas foram desaparecendo gradualmente. Bom, União, antes de ter Petrópolis, já tinha um grupo que estava preocupado onde é que seria a sede da União. Tinha um grupo de senhores dos cardeais, que eu chego, que as pessoas que comandavam o clube, queriam que fosse na Quintino Bocaiúva ali. Então, a primeira hipótese foi aquele terreno da esquina da Coronel Bordini com a 24 de outubro, onde tem o Correios ali. União fez uma proposta ali, que aquilo ali era de uma entidade de irmãs. E daí a União fez uma proposta e um advogado famoso de Porto Alegre, ficou acertado com a União e, de um momento para o outro, mudou e saiu fora. O ginásio de esportes da União, quando foi terminado, foi uma obra do Gabriel Tabal. Quando ele terminou o ginásio, tomou uma alavanca muito grande também nos esportes, porque ele foi usado para várias atividades. Teve baile, o primeiro Glamour Girl foi realizado lá, o primeiro baile de debutantes da União foi lá, baile de chopp era lá, baile de carnaval era lá. E teve uma época que, em 58, o governador Leonel Brizola recebeu o presidente italiano aqui para efemérides da colônia italiana aqui em Porto Alegre, veio visitar o Rio Grande do Sul. E o governador Leonel Brizola pediu, então, para o presidente da União se ele ajudasse a receber eles no Palácio dos Esportes. E foi feito isso. A União organizou um churrasco para 1000 pessoas. Eu me lembro bem, porque eu fui com meu pai italiano, eu fui junto com ele nessa efeméride. E foi sensacional, porque as churrasqueiras ficaram do outro lado, foi tudo improvisado, fizeram embaixo, à esquerda, quem entra na União, do lado esquerdo ali, fizeram tudo embaixo. E os garçons pegavam os espetos e corriam lá para cima, com espeto. Não era de botar em bandeja, não. Corriam e serviam com espetos. E agora tem uma coisa muito particularidade interessante que os italianos até hoje riem. Teve um fotógrafo que foi lá e bateu fotografia de todo mundo.
e cobrou de todo mundo na frente e deu o ticket para buscar numa rua da praia, num número que não existia. O cara passou, a gringada toda ficou pé da cara porque não viram a fotografia, nós não temos nenhuma fotografia. Isso vai ter ocorrido porque eu estava presente. Os amigos da Quintino que a gente fez, foi uma efeméride que a gente criou faz 10 anos agora, e foi lá em Torres, na casa do senhor Berch. O senhor Rolf Berch, todo fim de ano, ali por março, ele passava em Torres de novembro até 30 de março, ele ficava lá. Então a gente ia numa época de março que ele avisava o grupo e a gente ia de micro, né? Foram várias vezes, a primeira vez eram só de carro, 3 ou 4, e depois foi crescendo e no fim já estavam em 15, 20 pessoas. Iam de micro de manhã, faziam um churrasco lá na casa do seu Rolf e voltava à tardinha. Numa dessas efemérides, o companheiro Darcy Kies, um gringo do nosso grupo, agarrou e disse: por que nós não fizemos uma reunião lá na Quintino, um grupo também de união que nem na ilha? Aí se telefonou para o Silvio Artes, que era o diretor da sede, se ele conseguia um horário. Ele disse: não, vamos fazer terça-feira. Então, e aí começamos a fazer às terças-feiras a reunião do grupo dos amigos da ilha, dos amigos da Quintino. Já fez 10 anos, agora em 30 de março desse ano. Completamos 10 anos. Passando esse tempo todo, o clube foi crescendo, né? E daí a União, em 1960, construiu aquela sede, comprou aquele terreno lá em cima em Petrópolis. Mas em 58, o meu pai já tinha comprado um terreno na Avenida Soledade, 278. Então, naquele terreno que a União ainda não morava, não existia, eu ia buscar leite, onde havia um tambo de leite ali, na dependência da João Obino, ali 300, onde é atualmente a sede. Naquela sede ali foi construída primeiramente pelo arquiteto Antônio Carlos Mancuso. Ele projetou ali a portaria, 3 quadras de tênis, a piscina olímpica e o vestiário. E mais uma recepção de um bar, onde está o Despertar hoje. Isso aí foi feito ali e foi a primeira etapa do União naquela sede ali. A gente tinha comprado um terreno por etapas, essa foi a primeira etapa que a União comprou. Quem comprou esse terreno todo foi o mérito do Dr. Carlos Bento Hofmeister. Como é que ele comprou esse terreno lá em Petrópolis? O Dr. Carlos Bento Hofmeister era pediatra. Sendo pediatra, ele começou a atender pessoas daquelas residências ali, alternadamente, fim de semana, alguém chamava, e ele começou a ver que era um terreno que tinha poucas casas, muito poucas casas ali, e terrenos baldios, e aí ele foi ver de quem era aquilo ali, era da companhia Schilling-Kuss. Aí o doutor Carlos levou essa proposta, falou para os ex-presidentes da União, que chamavam-se os conselhos da União, né? E levou essa proposta para os componentes cardeais da União, aí eles toparam para começar a comprar esse terreno ali. E a União comprou a primeira etapa. Aí o Schilling-Kuss perguntou para ele: e quem é que vai ser o avalista dessas terras? E quem é que vai ser? Aí o Arquimino Magro de Souza, que era patrono do União e proprietário dos refrigeradores Steigleder na Voluntários da Pátria, assinou um compromisso de ser qualquer problema era com o seu Arquimino. Nesse meio tempo, o Hofmeister, muito ativo, muito serelepe, agarrou e fez outra proposta para comprar mais um outro pedaço. Tanto é que a União tinha uma rua que atravessava o meio, onde a gente entra pelo estacionamento, ela saía lá no Cioma Breitman. E aquela rua ali foi integrada à União e a União ficou com toda aquela área física ali. Ficou com um patrimônio gigantesco e a União deu um salto de qualidade impressionante com essa nova obra. Isso aí aconteceu com um grupo, eu não sei, eu não me lembro, mas eu fui na reunião. A reunião foi o Dr. Biedermann, Arquimino Magro de Souza, Plínio Paulo Bing, Gildo Wilhelm, e eu fui junto. Foi lá na Rua da Praia, eu não me lembro mais aonde, mas foi na Rua da Praia. E fizeram uma proposta, a União ficaria
o grupo, eu não sei se é esse grupo aí, um grupo construía um shopping durante 40 anos, e durante esses 40 anos eles faziam as edificações, e depois dos 40 anos a União tomava conta ficava de proprietário das edificações. Isso aí foi levado para o Conselho Superior dos Cardeais da União, não passou. Não passou. Isso aí fechou agora, os 40 anos fecharia agora, o ano passado, em 2015, eu vi isso aí. Porque aqui em Petrópolis ali, quando foi feito aquele zoneamento de Petrópolis ali, a Carlos Gomes era uma rua muito pequena, estreita, e mão única, entende? Era muito perigosa. É que depois que quando o Schilling-Cus vendeu essa parte para a União, eles botavam na esquina Danilo Peçanha com a Carlos Gomes, eles botavam um carro ali para vender terrenos domingo de manhã. O meu pai comprou o terreno dele a domingo de manhã ali, naquela época. Depois o Anchieta também saiu lá da Duque de Caxias, né? E veio para aqui para fazer aqui na Nilo Peçanha, porque naquela época os ônibus entravam e os carros entravam até Anchieta e voltavam, não passavam para lá. Terminava ali, terminava no Nilo Peçanha. Terminava por ali. Só que depois a cidade foi crescendo, né? Foi progredindo, e os terrenos valorizados, o pessoal que morava ali, começou a trocar tudo por prédios, e aí foi crescendo. As casas, que eram mansões bonitas, que tinham na Carlos Gomes e nas ruas paralelas, foram sendo vendidas e começaram a construir os arranha-céus. Uma tríade. O primeiro seria o Nilton Silveira Neto, né, que fez a construção da piscina na Quintino Bocaiúva, ele mesmo ia de casa em casa pedir títulos de união para iniciar a efetivação da piscina. Isso aí foi em 45 ou 48, mas eu vi pelos livros da União, né? E isso aí, o Nilton foi um pioneiro nisso aí. O Nilton tinha um café central. Ele trabalhava lá do lado do Cinema Central, ali na Rua da Praia. O outro personagem que também foi o Aquimino Marcos de Souza, que conseguiu a ilha em 1950 com o Walter Jobim, então governador. Ele que conseguiu o aforamento da ilha e conseguiu que a União ficasse com a ilha depois, né, no barco. E a terceira pessoa que eu acho que trabalhou muito para a União e que está muito pouco conhecido é o Carlos Bento Hofmeister, que eu acho que o Dr. Hofmeister foi o homem que, vamos assim, teve a visão de trazer aquela área física que nós temos em Petrópolis. Ele que descobriu aquilo e batalhou e vendeu, que não foi fácil, ele teve que batalhar e para as pessoas acreditarem naquela obra ali, que foi uma coisa sensacional para mim. Quem indicava os presidentes da União era o Carlos Bento Hofmeister. Isso é outra particularidade que pouca gente sabe. Ele indicou o Dr. Gildo Vidal, depois o Biedermann, depois ele indicou, aí vem vindo um atrás do outro, aí o Pedro Cirângelo, o Birajara Sá Gomes, o Lores Isato, a Remorim da Costa. Os cardeais, os nomes predominantes da União, porque a União também era assim, ó. A diretoria da União se reunia na Ilha do Pavão, domingo de manhã. Aclimino Marcos de Souza, Carlos Bento Hofmeister, Emílio Kersten, Nilton Silveira Neto, e mais, não me lembro mais, esse grupo, principalmente esses quatro, eles se reuniam, eles iam na Ilha do Pavão, e iam caminhando e iam conversando sobre a União. Eles, quem é que nós vamos contratar para técnico de remo? Eu me lembro que o Guido Mazotti era um treinador de remo que a União foi buscar na Argentina, foi conversado ali. Eles trocaram ideias, então vamos contratar. Então alguém vai à Argentina falar com o fulano, Guido Mazotti, e veio. Guido Mazotti veio a Porto Alegre, ser treinador do remo. Assim depois foi quando os outros treinadores também, o Arnaldo Brant também, tem outro que foi, também era outro treinador de remo de qualidade, que veio no Rio. E assim também como era o professor de natação, o professor Zequinha e o Baiana, que também eram professores de natação de clubes lá do Rio e São Paulo, de nomes, entende, que não trazia. Além do técnico americano, Richard, que ele também
tudo essas cabeças que conversavam domingo de manhã e assim se reuniam. Eu encontrei no União aquilo que meu pai me ensinou, entende? Pessoas corretas e honestas. Entende? Essa turma que eu peguei aí, esses senhores aí, todos eram de uma correteza, assim, inconfundível. Em tratamento de negócios, assim tem que ser. Por isso que o União é grande até hoje. O União teve a sorte de pegar pessoas dirigindo o clube, pessoas de alto nível de capacidade honesta, entende? Por isso que o União sempre cresceu. E a tendência dele é crescer.